Boa noite. Já depois de amanhã, que se assinala o Dia Nacional do Mar, várias iniciativas desenvolvidas pela Marinha Portuguesa marcam este dia, um pouco por todo o país. É do trabalho da Marinha e da Capitania do Porto Funchal que vamos falar esta noite com Félix Marques, comandante da Zona Marítima da Madeira. Muito boa noite, Sr. Comandante. Para já, como é que vai ser assinalado este Dia Nacional do Mar? A Marinha Portuguesa em todo o país irá levar a cabo as celebrações para recordar este dia como o Dia Nacional do Mar. E para esse efeito terá, ao longo da costa portuguesa, vários navios da Marinha aberta a visitas em que recordará esse dia. Aqui na Madeira vamos ter também algumas iniciativas, nomeadamente o navio patrulha Cassine, que irá estar aberto a visitas durante a manhã e a tarde de domingo, e também o farol da Ponta do Pargo estará também aberto a visitas, de maneira a tentar transmitirmos à população, nomeadamente à população madeirense e aos turistas que nos visitam, que meios é que temos e o que é que a Marinha faz aqui na Madeira. É importante que a população tenha conhecimento dos vossos meios? É importante para saber que capacidade é que temos, que meios é que utilizamos e também muitas vezes e porque é sempre um assunto que é de conversa e de debate geral, que os meios que são empregos às Forças Armadas e, portanto, que missão é que fazem e, portanto, é importante também a população ter essa noção de que meios, nomeadamente aqui na Madeira, que meios é que a Marinha tem ao seu dispor e com esses meios que capacidade é que tem, nomeadamente para a execução das missões de serviço público, que são essas missões essencialmente que a Marinha Portuguesa e a componente da Autoridade Marítima aqui desenvolve na região autónoma da Madeira. Para estas visitas basta aparecer ou é preciso marcar com antecedência? Não, basta aparecer. O navio patrulha irá estar atracado no Porto Funchal, está preparado para receber as pessoas, embora esteja sempre preparado, portanto, neste dia vamos abrir oficialmente, mas em qualquer dia, nomeadamente ao fim de semana, o navio está sempre pronto para qualquer cidadão residente na Madeira que queira visitar o navio, pode sempre visitar. O farol da Ponta do Pargo, até por ser um farol emblemático que está em funcionamento desde 1922, é um farol com umas características especiais, um farol muito antigo e que está aberto todos os dias e que até com visita guiada e que neste dia preparamos um programa para todas as pessoas que lá irão ou que queiram ir visitar, poderão ter uma explicação muito mais exaustiva do que é um farol, como funciona e qual a sua missão ainda nos dias de hoje. Ainda relativamente aos navios, quais são, digamos assim, as curiosidades dos visitantes? As curiosidades dos visitantes são muito qual é o dia-a-dia das pessoas que trabalham no navio, que fazem parte da coordenação, o que é que fazem, como as condições em que vivem, portanto passa muito por essa curiosidade e também para ver as condições que têm a bordo, ver os espaços, ver as peças de artilharia, a ponte, os motores, portanto acaba por ser uma curiosidade geral em que demonstram uma curiosidade em saber qual é o dia-a-dia das pessoas que ali trabalham, o que é que fazem, como é que passam os dias, quando estão no mar, a ouvir um bocado também as suas histórias, enfim, passa um bocado por... Imagino que o dia-a-dia a bordo do Kwanza, por exemplo, um navio com 45 anos... O Cassine, que é o que está agora. O Cassine, sim. Não é nada fácil, digamos assim. Como é que é aguentar uma ondulação tão forte durante alguns dias a bordo daquele navio, que já é um navio com muita idade? Também é importante, e nesse aspecto a realço isso, também é importante a população saber os navios que temos e os que estão aqui a prestar serviço, e neste caso o navio com 45 anos, que já cumpriu mais do que a sua missão, mas tem que continuar a cumprir, porque como a Marinha não tem outros para atribuir aqui à Zona Marítima da Madeira, tem que continuar com os patrulhas da classe Cassine, mas é claramente um navio que, com bastantes dificuldades, até pelas condições de habitabilidade e também as condições para navegar, porque e há muitas situações dessas em que o mar nem sempre é o mais favorável e em que o navio e a sua guarnição é exposta a situações muito complicadas, mas as pessoas têm que estar preparadas para isso, essa é a nossa missão e não podemos pedir sempre dias com mar de chão e, portanto, muitas vezes até em missões de busca e salvamento é quando as condições do mar são mais agrestes e não podemos deixar disso só porque as condições do mar são mais difíceis e temos que sair para o mar e ir em auxílio de quem necessita. Portanto, tem de navegar nestas condições de busca e salvamento, tem de navegar a muita velocidade. Naturalmente, há momentos de aflição a bordo do navio.
É verdade, nessas situações o tempo que decorre até chegarmos ao local é fundamental, portanto temos que tentar reduzir o tempo, e aí é uma luta contra o tempo e contra as condições do mar. E portanto aí muitas vezes surgem situações mais complicadas em que, quer para o material, mas quer principalmente para as pessoas que estão a bordo, situações mais complicadas, mas as pessoas, como disse, são preparadas, treinadas para esse efeito, de maneira que nessas situações, quando as condições são mais adversas, têm que reagir positivamente de maneira a cumprir com a missão que lhe é determinada. Era importante uma renovação de frota? Isso é uma questão que já se coloca há muitos anos. A Marinha, desde há muito tempo, tem nos seus programas elaborado um programa de renovação, porque é importante renovar os meios não duram a vida inteira, e portanto, nomeadamente estes patrulhas com 45 anos, neste momento só temos 2 a navegar, de 3 temos 2 a navegar, são navios com muita idade e que têm muitos problemas depois de manutenção, e portanto depois até a esse nível se tornam navios bastante complicados. Dispendiosos também. E dispendiosos, porque até em termos de sobressalentes, depois há dificuldade em arranjar esses sobressalentes e muitas vezes tem que se inventar para resolver muitas avarias que vão surgindo. Mas, como referi, foi elaborado um programa de maneira a que meios é que a Marinha tem que ter para cumprir a sua missão, que é determinada pelo poder político. E daí surge um programa que depois, de acordo com a capacidade financeira do país, se vai resolvendo. Recordo que houve um programa que se iniciou há alguns anos para a construção dos chamados patrulhas oceânicos, que eram 8 patrulhas. Infelizmente, por razões várias, desses 8 patrulhas só foram construídos 2, o Viana do Castelo e o Figueira da Foz. Recordo que o quinto da série seria com o nome de Funchal, porque o nome dos navios eram das cidades portuguesas, o quinto seria com o nome da cidade do Funchal. Portanto, só esses 2 é que foram construídos e são navios excelentes, são navios modernos, adequados para a missão que tinham que cumprir, quer aqui na Madeira, quer no continente, quer nos Açores. Mas, infelizmente, só foram construídos 2, nem se perspectiva que a curto prazo possa haver mais navios. No entanto, há toda uma urgência em realmente substituir estes meios mais antigos, até porque também as corvetas da Marinha, que normalmente executam missões quer no continente, quer nos Açores, também muitas delas já estão a ser abatidas pela idade e pelas grandes avarias que vão sofrendo ao longo do seu ciclo de vida, e que, nomeadamente, uma delas, a General Pereira dessa, até irá ser estabelecido um protocolo com o Ministério da Defesa e o Governo Regional, de maneira a que essa corveta seja cedida ao Governo Regional para afundar, para criar um recife artificial. Esse processo já foi despachado favoravelmente pelo Sr. Ministro da Defesa, de maneira que a Marinha tem navios que estão claramente a entrar no seu fim de ciclo de vida e que precisam de ser substituídos. Esse programa seria essencialmente com os patrulhas da classe Viana do Castelo, os patrulhas oceânicos, e também com uma série de construções de lanchas de fiscalização rápidas para fiscalização costeira, que também seriam construídos em Viana do Castelo, que também esse processo foi abortado, e portanto há que criar e ter alternativas a essa situação. Daí que ainda há pouco tempo o Ministério da Defesa assinou um contrato com a Dinamarca, com o governo dinamarquês, para a aquisição de 4 navios patrulha da classe Tanflex 300, que irão temporariamente, e por um período de 10 a 15 anos, vir equipar a Marinha. Esses patrulhas não estão ativos na Dinamarca, e houve esta oportunidade e esta carência de meios que a Marinha tem. São meios baratos e cujo objetivo é, depois da assinatura do contrato, virão para Portugal, onde serão depois reequipados. Portanto, o que o Portugal comprou foi as plataformas, e depois é um sistema modular e que irão ser equipados essencialmente com tecnologia portuguesa e serão no futuro esses navios que irão cumprir aqui o seu serviço aqui na zona marítima da Madeira. A perspectiva que há é que
no primeiro trimestre de 2017 o primeiro navio esteja operacional para vir finalmente substituir os patrulhas da classe Cassina aqui na zona marítima da Madeira. Comandante Félix Marques, há quem diga que dentro dos 3 ramos das Forças Armadas a Marinha é que está subdimensionada, falta-lhe meios técnicos, quer humanos, para cumprir a missão de fiscalização, digamos assim, de grande parte do território, uma vez que grande parte do território é mais água do que mar, digamos, deixemos passar esta expressão. Concorda com esta análise? Era preciso mais meios para a Marinha? As missões das Forças Armadas são definidas pelo poder político e depois, decorrente das Forças Armadas, portanto, as missões para cada um dos ramos. A Marinha tem manifestado desde há algum tempo que, para cumprir a missão que lhe é determinada, os meios são escassos. E como ainda esta semana esteve presente na Madeira o Almirante Comandante Naval, referiu que qualquer chefe militar o que deseja é ter mais meios para poder cumprir melhor a missão que está determinada para a Marinha. No caso da Madeira é a mesma coisa, portanto, se tivéssemos mais e melhores meios, certamente a missão seria cumprida. Mais meios queria? Os meios, nomeadamente navios, possam substituir estes navios da classe Cassina, que já, como já referi há pouco, já cumpriram mais do que a sua missão, e como uma grande parte da população madeirense já teve a oportunidade de visitar esses navios, são navios com uma idade muito, muito avançada e que já deveriam ter sido substituídos. Portanto, eu não sei se a Marinha devia ter essa proporção, se a Marinha devia ter mais meios. Devia ter mais meios para cumprir com a missão que lhe é determinada. Essencialmente meios mais modernos. E, portanto, resumindo aqui para a Madeira, portanto, para a zona marítima da Madeira, obviamente que devíamos ter meios, pelo menos mais modernos, para substituir... Mas com a extensão da plataforma continental, esses meios têm de vir ou têm de acontecer mais tarde ou mais cedo? Penso que sim. Penso que nós não podemos dizer que o nosso futuro está no mar e depois não ter meios para assegurar quer a sua exploração, quer meios para fiscalizar e monitorizar o que se passa. Portanto, temos de ter essa capacidade entre meios navais e meios aéreos, portanto, meios para a Força Aérea, há aqui um trabalho integrado entre a Marinha e a Força Aérea na vigilância da nossa ZE e no futuro, com essa extensão para a plataforma continental, terá que haver mais meios para podermos cumprir a missão que lhe é determinada. Os 3 ramos das Forças Armadas têm aproveitado o Dia da Defesa Nacional para chamar a atenção da juventude para uma vida e uma carreira militar. Aqui na Madeira, como é que tem sido, digamos assim, este desafio? Tem sido bem aceito pelos jovens? Eu penso que sim, nomeadamente este ano em que, com a participação direta da Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional, em que penso que houve uma forte adesão e temos verificado ao longo dos anos que os jovens madeirenses têm alguma sensibilidade e gostam de participar no Dia da Defesa Nacional e que ficam sensibilizados e que uma percentagem desses jovens depois acabam por concorrer às Forças Armadas, Exército, Marinha e Força Aérea, acabam por, depois desse esclarecimento e ter esse dia de vivência e de conhecerem o papel que as Forças Armadas desempenham no país, acabam por ter alguma apetência e acabam por concorrer. Que percentagem desses jovens é que acaba por concorrer? Esses dados não sei, mas enfim, a percentagem poderia ser mais elevada, mas nós não temos tido muita dificuldade em termos de adesão a concorrer. Há muitos madeirenses na Marinha? Este ano houve 3 madeirenses a concorrer à Escola Naval e para praças tem havido também alguma adesão de madeirenses a concorrer, embora se note que a percentagem maior recai no Exército. A segunda fase da reforma da Defesa 2020 está concluída e estipula uma redução de efetivos de 30 mil para 32 até 2020. Que efeitos é que pode ter esta redução de meios, digamos assim, na Marinha? Na Marinha esse cálculo também já está feito, ou esse reflexo já está quantificado e até 2020 a Marinha terá que reduzir a cerca de 600 militares. Neste momento já se estão a tomar as medidas necessárias para acautelar essa redução. E quando há redução, obviamente tem que passar por uma reestruturação. E é isso que a Marinha está já a fazer, sabendo que há restrição e também
que o orçamento que é atribuído à Marinha, a grande parte está a ser consumido nos recursos humanos e tem que o rácio entre operação-manutenção versus recursos humanos tem que diminuir, porque neste momento a grande percentagem vai para a componente dos recursos humanos. E vai haver implicações diretas aqui na estrutura da Madeira? De acordo com as palavras do Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional, a restauração das Forças Armadas não vai ter impacto quer na Madeira, quer nos Açores. Esta lei orgânica da Marinha passa a estipular a separação da Autoridade Marítima Nacional da estrutura da Marinha, sendo que o único elo comum é o Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada. Na prática, isto aqui na Madeira terá algum reflexo ou não? Na Madeira, essa estrutura já está implementada há algum tempo, porque eu, para além de ser comandante da Zona Marítima da Madeira, também tenho todos os cargos no âmbito da Autoridade Marítima, aqui na região, Madeira e Porto Santo, nomeadamente Capitão do Porto do Funchal e Capitão do Porto Santo, Comandante Regional da Polícia Marítima e do Funchal e do Porto Santo. Portanto, essa distinção já está feita, até de acordo com a lei, embora o nosso conceito seja um conceito de duplo uso, há as capacidades e as competências. As competências são diferentes. As competências da Marinha são umas, as competências da Autoridade Marítima são outras. Podemos, com os meios, as capacidades que existem, haver aqui complementaridade. E é isso que nós já fizemos aqui na Madeira e que é regra geral em todo o país e ainda ao abrigo do que está na lei, essa separação de poderes e de competências. Mas as capacidades, e portanto o que está previsto é a Marinha apoia a estrutura da Autoridade Marítima. E, portanto, eu sou oficial de Marinha, sou comandante de zona, mas também em acumulação de funções, também comandante dos órgãos locais da Autoridade Marítima. E esta sinergia tem que haver, até porque os recursos não são muitos, o orçamento não é ilimitado, e também há complementaridade nos meios. Nomeadamente, quando, por exemplo, há uma ação de salvamento marítimo, o comandante da Zona Marítima da Madeira empenha o navio patrulha, mas a mesma pessoa, no cargo de Capitão do Porto, emprega os meios da Autoridade Marítima aqui presentes, as embarcações salva-vidas para ocorrer ao local do acidente. E, portanto, é desta complementaridade que nasce a grande mais-valia, no meu entender, e que cumpre com o que está determinado superiormente, mas que há esta mais-valia e sinergia dos meios que existem, porque os meios são escassos e há esta complementaridade que se consegue com maior facilidade atingir e cumprir a missão, quer da Marinha, quer da Autoridade Marítima. Falemos um pouco da vossa missão, desta missão da Marinha e também dos meios afetos às capitanias do Porto do Funchal e do Porto Santo. Que missão é esta, que trabalho é este que desenvolvem ao longo do ano? A Autoridade Marítima desenvolve, enfim, no seu enquadramento legal, o Decreto-Lei 44 de 2002, onde define essencialmente esta estrutura e depois as competências do Capitão do Porto. E, portanto, tem várias competências e, nomeadamente, em termos de capitania, funciona a conservatória de bens móveis, embarcações. Todas as embarcações são registadas na capitania, com alguma exceção aqui na Madeira, que é o registro de mar. Mas o grosso das embarcações são registadas na capitania. Funciona como conservatório. Depois toda uma componente técnica de vistorias que têm que ser feitas a essas embarcações. São feitas com peritos também da capitania, quer do Funchal, quer do Porto Santo. Depois há toda a componente da salvaguarda da vida humana no mar, portanto, o salvamento marítimo, associado também com as competências no âmbito do MRC Funchal. E depois também a componente da Polícia Marítima, que fiscaliza, que exerce a lei ou fiscaliza o cumprimento da lei nos nossos espaços marítimos. E, portanto, há aqui uma grande variedade de funções, mas tem como o grande objetivo, primeiro, de exercer a autoridade do Estado no mar, sobre os espaços, sobre a nossa jurisdição, e aqui os nossos espaços é toda a nossa ZEE, e portanto desde o domínio público marítimo, desde a orla costeira até em toda a extensão da nossa ZEE, e depois toda uma componente administrativa, nomeadamente conservatória, socorros a náufragos, portanto todas essas valências estão aqui também presentes na região autónoma da Madeira e em todo este edifício da Capitania do Porto do Funchal e do Porto Santo. Digamos que é mais uma missão de serviço público. É essencialmente uma missão de serviço público. As funções da Autoridade Marítima são funções não militares, em que são e estão a ser executadas por
militares da Marinha por militarizados. E quem são estes militarizados? São, por exemplo, os faroleiros. Os faroleiros pertencem à Marinha, são do quadro dos militarizados. São os que asseguram o funcionamento dos faróis, em que nós temos aqui vários na Madeira. Civis, temos um quadro de civis também, e também por agentes da Polícia Marítima, portanto, pela Polícia Marítima. E, portanto, é esta complementaridade de competências e de funções que, no desempenho dessas funções da Autoridade Marítima. Estamos a falar de quantas pessoas? Em toda a estrutura Marinha e Autoridade Marítima, Madeira e Porto Santo, incluindo o navio que está aqui atribuído à Zona Marítima de Madeira, temos cerca de 140 pessoas. Em termos de jurisdição nacional, em termos de fiscalização dos espaços marítimos de jurisdição nacional, quais são as principais infrações detectadas aqui na Zona Marítima da Madeira? As principais infrações na área da pesca aqui na Madeira não se verificam como existem em outras partes do país, infelizmente, excesso de capturas, não se tem verificado isso, não se tem verificado, por exemplo, a pesca em zonas proibidas, o que é muito recorrente em algumas zonas do país. Aqui as principais infrações são ao nível da componente de segurança. Muitas vezes, com os meios de segurança existentes a bordo das embarcações caducadas, os extintores, as balsas, enfim, algum descuido nessa componente, e também, muitas vezes, embarque de marítimos, portanto, pescadores que devem constar no rol, tripulação rol, é a lista dos tripulantes de cada embarcação, que muitas vezes não está certo com quem realmente está a bordo. Isso tem sido as infrações nada muito grave, e felizmente não tenho a registrar infrações graves aqui na Madeira. No recreio também na área do recreio ou da atividade marítima turística, não há assim grandes infrações a registrar. Muitas vezes, algumas infrações que há a registrar, ou que têm sido registadas, têm sido ao nível da pesca lúdica embarcada, portanto, com embarcações de recreio, a falta do uso de colete de segurança, que é fundamental, porque em caso de acidente, se cair ao mar, pelo menos não vai ao fundo, e tanto tem sido muito nessa vertente, as principais infrações têm sido aqui registadas na Capitania do Porto do Funchal. Uma das dúvidas que muitas das pessoas colocam é se a pesca lúdica não a bordo das embarcações, ou seja, em terra, implica licença ou não? Não. No continente, sim, surgiu uma lei em que depois regulamenta toda a pesca lúdica no continente, até em termos de locais onde pode ser exercida essa pesca lúdica, mas também o número, as espécies e os quilos que podem ser apanhados. Aqui na Madeira não existe essa regulamentação e, portanto, a pesca lúdica é completamente livre aqui na zona, na região autónoma da Madeira. Por vezes ouvimos falar de lavagem de tanques de petroleiros em alto mar. Ultimamente deixamos de ouvir falar ou deixamos de ter notícias sobre estas lavagens de petroleiros. Isto acontece porquê? Porque não é feita a lavagem ou porque não há meios para fiscalizar, digamos assim, em alto mar? Nessa vertente até se progrediu muito nos últimos anos, até porque isso eram autênticas agressões ao meio marinho, à fauna, portanto, à vida marinha, e tem sido uma das áreas onde, não só a nível nacional, mas até a nível europeu, maior investimento houve nessa área. Nomeadamente foi criada uma agência europeia, a EMSA, que até funciona, portanto, a sede é em Lisboa, e que tem um conjunto de satélites e que monitoriza o espaço marítimo e que tem capacidade para detectar manchas de poluição. E o que faz é que reporta para nós, caso na passagem do radar detecta uma mancha de poluição, e depois faz-se a correlação com a navegação que por ali passou. Já não é a primeira vez de que, ao ser detectada uma mancha, se vai verificar que navios é que passaram por aí, consegue-se associar que aquela mancha está associada àquele navio. E depois há todo um processo normal contra a ordem nacional que é estabelecido. Muitas vezes depois o complicado é que são navios... E tem havido muitos casos? O último caso que aconteceu foi perto das Selvagens, em 2011, que depois deu origem, soube-se qual tinha sido o navio foi para o Brasil e nós contactámos logo com as entidades brasileiras e que notificaram o comandante do navio, portanto foi estabelecido depois o processo sai fora da nossa esfera. Depois, no entanto, o comandante do navio foi notificado
e o processo contra a ordem nacional foi desenvolvido nesse sentido em que apurar a responsabilidade, porque é que muitas vezes os capitães dos navios justificam que não têm hidrocarbonetos, mas o satélite, no rastreio que faz, é essencialmente para a detecção de hidrocarbonetos. E, portanto, quando nos reporta, e até com probabilidade, qual é o grau de probabilidade, portanto, é com a detecção de hidrocarbonetos. E, portanto, fazendo essa correlação, mas o que se tem verificado, até porque toda a navegação marítima sabe que isso é, neste momento, um mecanismo que está ao dispor dos Estados e que há vigilância e essa tendência tem diminuído drasticamente. E em termos de tráfico de droga, a fiscalização aqui é mais difícil? Em termos de tráfico de droga, não há grandes registros aqui a reportar. No entanto, pontualmente existem. Essas operações de combate ao narcotráfico são uma competência da Polícia Judiciária e que nós colaboramos e damos o apoio a essas missões. Posso dizer que ainda há cerca de 1 mês e meio, 2 meses, efetuámos uma operação aqui ao Largo da Madeira, sob a coordenação da Polícia Judiciária, com todo o apoio da Polícia Marítima da Madeira, que apoiou no mar, a cerca de 60 milhas, uma operação de combate ao narcotráfico com sucesso. Sr. Comandante, em setembro tivemos uma ação de protesto de 2 independentistas de Canárias, nas Ilhas Selvagens. Como é que ficou este caso? Bom, relativamente a essa situação, o que está aqui em causa foi uma violação das normas do Parque Natural, neste caso da Reserva Natural da Selvagem Pequena, em que não só o acesso a essa Reserva Natural não é permitido a pessoas não autorizadas. E, portanto, temos aqui um caso em que 2 pessoas não autorizadas entraram na reserva sem ter a devida autorização. Depois, no início, houve aqui alguma confusão, porque a primeira informação era que eram 2 indivíduos das Canárias, mas que tinham içado a bandeira de Espanha, ou das Canárias, e aí, se tivesse içado a bandeira de Espanha, não seria disparado ser de Espanha, sendo das Canárias não seria de Espanha, mas sim das Canárias, e aí já entrávamos no âmbito criminal. Isso é outro assunto, mas não era, portanto, o que esses indivíduos depois, numa ação de protesto e de manifestação, içaram a bandeira do seu movimento independentista. E, portanto, aqui essa parte criminal está não está em causa e a infração tem a ver com a entrada na Reserva Natural. Mas houve aqui uma falha de segurança ou não? Não, porque foram indivíduos que tinham estado no dia anterior e chegaram à Selvagem Pequena e pediram autorização para desembarcar e visitar. E foram autorizados pelo Parque Natural, só que depois eram 4, 2 foram-se embora e 2 ficaram, e indevidamente permaneceram na Selvagem Pequena. Portanto, nós temos, nessa altura, tínhamos lá dois vigilantes do Parque Natural e, portanto, que quando detectaram, reportaram e tomou-se as medidas, atendendo à distância que estamos a falar, empenhar meios para ir ao local ver o que é que se falava, até porque depois é um problema no âmbito policial e, por isso, o que nós fizemos foi empenhar o navio patrulha, mas foi com 2 agentes da Polícia Marítima que foram a bordo e que chegaram ao local, identificaram as pessoas, ouviram as suas motivações e depois tínhamos aqui um problema para resolver, que era as pessoas têm que sair de lá. Alegaram que não tinham meios para sair, porque quem os levou para lá já tinha regressado, não tinham meios de contactar com as Canárias e, portanto, o que se fez foi, e porque o navio tinha que regressar à Madeira, o que se fez foi, para resolver o problema, transportou-se esses 2 indivíduos para o Funchal e no dia seguinte, isto foi a cerca das 3 da manhã desse dia, e no dia seguinte às 13h15, apanharam o avião para as Canárias e regressaram e saíram da Madeira. E, portanto, agora está o processo contra a ordem nacional, sobre a coordenação da execução do Parque Natural da Madeira, Governo Regional da Madeira, que está a conduzir esse processo contra a ordem nacional pela violação das normas do acesso ao Parque, à Reserva Natural. E nas Ilhas Selvagens, há algum controle especial das embarcações estrangeiras, por exemplo? Esse controle é feito
pelo Parque Natural. Qualquer embarcação para ir às selvagens, nomeadamente ali junto à terra, ao fundeadouro, tem que ter a autorização do Parque Natural. E o Parque Natural o que faz é dar-nos informação o que é que está previsto, quem são as embarcações que estão autorizadas, muitas delas, uma grande parte são estrangeiras, que no seu trânsito pedem autorização para ir até às selvagens, até para conhecer. E, portanto, se o Parque Natural autorizar, tudo bem. E, portanto, nós temos conhecimento para sabermos quem são as embarcações que vão até às selvagens. E em termos de atividade pesqueira, como é que é feita a fiscalização? A atividade pesqueira é feita quando o navio patrulha lá vai, ou com a presença, tanto como a selvagem grande tem permanentemente vigilantes, sempre que detecta alguma infração, reporta-nos. E, portanto, aí atuamos. E tem acontecido, ultimamente não, mas aconteceu em 2011, 2012, algumas ações de pesca furtiva. O que é isto? São elementos indivíduos das Canárias, numa embarcação rápida, uma cimeira rápida, vão equipados com fatos de mergulho e vão para as Canárias, para a selvagem, pescar. Portanto, esta pesca furtiva, não autorizada, e em pouco tempo, até porque há abundância de pescado ali, até porque é reserva natural, conseguem apanhar bastante peixe, essas embarcações vão equipadas com uma arca frigorífica, uma arca congeladora e tudo, portanto é só em termos de guardar o peixe, tem todas as condições, e depois de apanhar bastantes quantidades, regressam aos Canários. Só que isto é feito em 4, 5 horas. Não temos capacidade. E, portanto, em 2012 ainda foi feito algumas missões em que, com o emprego do EH-101, conseguiu-se identificar positivamente a embarcação utilizada, com a identificação da embarcação. O que nós fizemos foi o auto-notícia, enviámos para esse auto-notícia é enviado para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que depois remete para as entidades espanholas. Comandante Félix Marques, quando chegou à Madeira estabeleceu 8 objetivos para o seu mandato. Já concretizou todos? Eu felizmente já conhecia a Madeira, porque já tinha estado aqui a prestar serviço em 2006 a 2008 e, portanto, já conhecia bem a realidade. E voltei 4 anos depois. E, portanto, para mim foi mais fácil iniciar esse trabalho e, portanto, o que eu posso dizer é de que esses objetivos vão se concretizar, porque alguns não são fáceis de concretizar, porque não depende só da minha vontade ou da capacidade das pessoas que trabalham comigo, portanto depende também de fatores externos. E esses fatores externos nós não conseguimos controlar, até porque muitas vezes também depende de alguma disponibilidade financeira que infelizmente também não tem abundado. Um dos objetivos que prometeu foi o Plano Integrado de Salvamento Marítimo da Madeira, ou seja, consolidar este plano. Já está consolidado? Esse plano foi elaborado ainda pelo anterior comandante, pelo comandante Amaral Frazão, que foi publicado, mas depois havia a necessidade de o testar. Todos os planos depois têm que ser testados. E o que na realidade nós fazemos é, o ano passado fizemos um exercício com alguma dimensão, um exercício de busca e salvamento, envolvendo então sim várias entidades, nomeadamente até o INEM, de maneira a testar se o plano estava adequado, se há necessidade de alterar algumas coisas. E o que se tem verificado é que o plano foi muito bem elaborado e está adequado e serve perfeitamente para as nossas necessidades. E aqui há a acrescentar que também a capitania do Funchal foi reforçada com excelentes meios no âmbito do salvamento e, portanto, que veio credibilizar todo esse plano que foi elaborado. E, portanto, o plano mantém-se atualizado, é adequado para o cumprimento e para o serviço que temos de prestar aqui na Madeira. Como é que tem sido a articulação com o SANAS, a Associação que presta socorro no mar? Aliás, como está no plano, uma das entidades que colabora e que tem colaborado connosco no âmbito do salvamento marítimo tem sido o SANAS. Quando há uma ação de socorro no mar, a coordenação, como está previsto na lei, é sempre nossa. É sempre, neste caso, do capitão do Porto do Funchal, que depois emprega os meios que são necessários e os adequados para essa tarefa. E, muitas vezes, o
os meios que são empregos, nomeadamente os meios da capitania, resolvem logo o problema e, portanto, não há necessidade de empenhar mais meios, ou infelizmente, em diversas situações que ocorreram até já em 2014, nomeadamente até com alguns desaparecidos, em que é preciso elaborar um plano de buscas e é preciso mais meios, e nessa vertente o SANAS foi sempre empenhado e sempre mostrou uma grande disponibilidade para colaborar e sempre empenhou os seus meios para colaborar nas buscas, nomeadamente no pescador desaparecido que tivemos na zona do Caniçal e também num turista alemão desaparecido nas Achadas da Cruz. E, portanto, tem havido aqui uma colaboração sempre presente, de maneira que, quando necessário, tem respondido. Tem acontecido noutras situações em que o SANAS não tem sido empenhado porque não tem havido necessidade, nomeadamente há algumas situações em que, se os meios que a Capitania do Funchal emprega resolvem o problema, não é necessário estar a empenhar mais meios para o local. Neste verão, o SANAS viu-se forçado a contratar nadadores salvadores, foi buscá-los ao continente e foi buscá-los também ao Brasil. O que é que pode ser feito para melhorar esta falta de nadadores salvadores aqui na Madeira? A questão dos nadadores salvadores passa pelo seguinte. Até ao momento tem sido a Escola da Autoridade Marítima, através do Instituto de Socorros a Náufragos, que tem feito a formação de nadadores salvadores na Madeira. No entanto, qualquer centro de formação certificado, nomeadamente, cujo plano de curso seja aprovado pelo ISN, pode-se candidatar para ministrar esses cursos de nadador salvador. Até ao momento, não houve nenhum centro de formação, nenhuma entidade formadora aqui na Madeira que mostrou disponibilidade ou interesse em ministrar esses cursos. O que é que nós fazemos? Portanto, nós sabemos as necessidades ou a realidade e tem sido a Capitania do Porto do Funchal a colocar as necessidades ao Instituto de Socorros a Náufragos para a realização de cursos de formação de nadadores salvadores. Este ano fizemos 3 edições, acabámos uma nesta sexta-feira passada, aliás foi nesta terça-feira, que foi a última edição de 2014, e para o ano iremos fazer mais 2 ou 3, mas nos últimos anos temos feito várias edições de formação de nadadores salvadores, de maneira a tentar colmatar as lacunas. Mas aqui é um trabalho muito complicado, porque a Escola da Autoridade Marítima forma nadadores salvadores, mas depois esses nadadores salvadores que ficam certificados para o desempenho das funções, nem todos querem desempenhar as funções, ou alguns vão para os hotéis, e portanto pode e tem-se registado pontualmente de que não existem depois para a época balnear nadadores salvadores disponíveis para trabalhar nas praias da Madeira. E daí essa necessidade que o SANAS, como uma entidade que contrata e presta esse serviço, de ter que recorrer ao continente, ou nomeadamente também ao Brasil. Ao Brasil, porque esses nadadores salvadores vêm no âmbito do protocolo que essa entidade brasileira tem com o Instituto de Socorros a Náufragos, em que esses brasileiros vêm para cá trabalhar nesse âmbito desse protocolo. E, portanto, não é uma contratação direta, é uma contratação através deste protocolo. E que não tem conseguido, em todas as situações, colmatar as lacunas. Mas nós temos providenciado a realização desses cursos. Formamos nadadores salvadores. Depois não os podemos obrigar a trabalhar, que é outra questão. E, portanto, é um problema complicado, porque formamos, mas depois nem sempre ficam disponíveis. E, portanto, nós abrimos os cursos para formar nadadores salvadores, para que haja, no início de cada época balnear, esses nadadores salvadores disponíveis, mas nem sempre depois, na prática, se verifica que a existência de nadadores salvadores para trabalhar. Mas aí é uma questão que nos transcende, porque não conseguimos resolver esse problema, é uma questão de contratação. Comandante Félix Marques, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana. Muito obrigado.